Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Entre Receitas, onde mostramos que um estilo de vida saudável cabe em qualquer rotina. Eu sou a Ana e sou nutricionista. E eu sou a Cláudia, médica de família. E hoje vamos falar de um tema que está por todo lado, a proteína. Entre Receitas, o podcast em que falamos sobre saúde, à nossa maneira. Proteína, precisamos mesmo de tanta? Está mesmo em todo o lado. Andamos no supermercado e parece que é obrigatório ter extra proteína. Há iogurtes proteicos, bolachas proteicas, barritas, pão, cereais. E quando eu estava a estudar para este episódio, descobri que até água proteica existe. Aposto que ninguém pediu isso. Verdade. Mas vá, pergunta séria. Precisamos assim mesmo de tanta proteína ou estamos só a cair no exagero? Porquê tanta obsessão com a proteína? Há uns anos só se falava da proteína no mundo do ginásio e do culturismo. Mas hoje o que é certo é que está por todo lado. Se não tiver no rótulo mais proteína, parece que nem vale a pena comprar. Ok, mas então, para além de render assim umas boas fotografias no espelho do ginásio, para que a proteína é importante? Proteína é mesmo importante para muitas coisas. Imagina uma cidade. A proteína é como se fosse o cimento que constrói os prédios, os trabalhadores que os constroem, os caminhões que transportam os materiais e até as munições que são usadas pelos polícias para defenderem a cidade. O colagênio, por exemplo, é uma proteína que funciona como cimento. Dá estrutura e dá resistência. As enzimas digestivas também são outro tipo de proteínas que, na verdade, fazem todas as reações acontecerem, desde nós digerirmos o pequeno almoço até transformarmos tudo o que comemos em energia. Eu gostei muito dessa analogia da cidade e lembrou-me que as proteínas também são essenciais para a formação das hormonas, de neurotransmissores. E lembrou-me a insulina. Posso partilhar uma comparação que eu usei numa escolinha? Claro. Para explicar isto e que eles gostaram. Então, a insulina é uma proteína que no fundo funciona como se fosse uma chave. Quando nós consumimos açúcar, ele vai pelo nosso sangue e é a insulina que vai abrir as portas das células para este açúcar poder ser transformado então em energia. E quando então esta proteína falha, o que acontece é ou resistência ou insuficiência da insulina e portanto o açúcar não consegue entrar nestes locais e então ser transformado em energia e acaba por ficar acumulado. Uhum. E já agora, para terminar as analogias, como é que funciona a parte das munições dos polícias? Também gostei dessa parte. Os anticorpos acabam por ser também proteínas. Alguém que seja desnutrido acaba por ficar sem munições, não é? E a imunidade baixa. E a proteína também mantém os habitantes da cidade bem dispostos. Porquê? Dietas muito pobres em proteína podem associar-se a irritabilidade, compulsão por doces e até instabilidade emocional. Uhum. Mas, e há sempre um mas, nada disto é direito, não é? Não comes proteína e ficas logo fortíssimo e tudo a funcionar muito bem. E muito menos acreditarmos naquela máxima do quanto mais melhor. Não é assim que funciona com a proteína. O excesso de proteína, na verdade, não significa mais saúde e há até um limite de absorção. Nós, por média, aproveitamos numa refeição 20 a 30 gramas de proteína. E esse, acho eu, que é um bocadinho o erro no qual estamos a cair. A oferta alimentar faz-nos pensar que temos um déficit de proteína, em primeiro lugar, que não temos, e que depois que podemos comer imensa proteína por refeição e que ela vai ser toda utilizada, o que não é verdade. Isso. Existe um limite de aproveitamento e o extra não vai para o músculo. Portanto, o facto de comermos extra, que já não é utilizado nos processamentos do corpo, nos procedimentos do corpo, não vai para o músculo. Vai ser uma sobrecarga para os sistemas de escoamento desta cidade. Portanto, que falaste há pouco, nomeadamente fígado e rins. Mas eu fiquei curiosa. O uso de processados com esta proteína não pode até intensificar falhas que realmente existem? Exato, porque na verdade, apesar do mercado nos fazer pensar que o que nos falta é proteína, o que nos falta é vitaminas, minerais, fibras. Porquê? Porque comemos pouca comida fresca, poucos vegetais e poucas frutas, poucas leguminosas. Plot twist. Afinal, em vez de estarmos a tornar a nossa alimentação mais saudável, sem querer, estamos a afastar-nos ainda mais desses produtos frescos e acabamos por consumir mais ultraprocessados. Uhum. E os ultraprocessados são um bocadinho como a água proteica. Ninguém os pediu. E então, assunto importante, o que são ultraprocessados? Os ultraprocessados são aqueles alimentos que, na verdade, já quase nem são comida. São produtos cheios de substâncias e nomes que têm nomes impronunciáveis. Coisas que nunca teríamos na despensa de casa. Aliás, é o clássico, a minha avó não consideraria isto comida. E porquê é que têm tantos aditivos? É para tornar a sua cor, a sua textura e o seu tempo de prateleira perfeitos para o mercado e para a economia de mercado em que vivemos. O grande problema
é que já sabemos que muitos destes aditivos vão mexer com o nosso metabolismo. E pior ainda, em alguns casos, como são coisas relativamente recentes, nem sabemos bem o efeito que eles têm no nosso organismo a longo prazo. Quem me fala muito sobre essa questão de não se saber e de, no fundo, sermos cobaias daquilo que são os novos produtos são os consumidores destes novos produtos de tabaco. Pronto, aqueles recentes, acho que não vale a pena estar aqui a dizer, que muitas vezes vêm à consulta e questionam: estes aqui não estão associados a tantos cancros e não estão associados a tantos problemas, então são melhores, não são, doutora? É assim, não sei, vai-me dizer daqui a uns anos, porque nós ainda não os conseguimos estudar muito bem, são muito recentes e, portanto, no fundo somos cobaias aqui destes produtos recentes que surgem. Certo, é verdade, mas há uma coisa nos ultraprocessados que já sabemos muito bem, é que eles alteram a nossa microbiota intestinal, ou seja, os bichinhos que nós temos no nosso intestino. E isso já é sabido que vai levar ao desequilíbrio de hormonas, à pioria de problemas de pele, como a acne, que já possam estar instalados, dificuldade em controlar o açúcar no sangue e até dificuldade em controlar o nosso apetite. No fundo é como instalar um software incompatível no nosso sistema. Até pode parecer incrível no início, a última moda, no entanto, com o tempo vai começar a mostrar os bugs que existem. E, portanto, com as dietas hiperproteicas, principalmente aquelas que são baseadas em ultraprocessados, vem muitas vezes aquela questão de que se falou, a falta de fibra. E se assim for, adeus intestino feliz. Há um artigo da Nature de 2024, agora recente, que conclui que as dietas hiperproteicas e pobres em fibra reduzem o metabolismo de algumas bactérias que são muito importantes do nosso intestino, não só para a digestão, mas também para o controlo de muitos compostos inflamatórios do nosso corpo. Conclusão: a microbiota sofre, a inflamação aumenta e começa algo que traz muitas pessoas à minha consulta, que são as barrigas inchadas, aquela noção de peso no final das refeições, digestões difíceis e gases. O que nos leva a pensar de onde veio essa febre da proteína. Porque é uma coisa relativamente recente. Se calhar do culto da imagem, do culto do músculo. Sim, porque passou muito essa mensagem que para constituirmos músculo precisamos de proteína. O que é verdade, a mensagem que ficou por transmitir é que uma pessoa, entre aspas, normal, que tenha uma dieta equilibrada, que não seja atleta de alta competição, não precisa assim de tanta proteína para além daquela que já consome nos alimentos e numa alimentação saudável para criar músculo. Porque comer mais proteína só por si não vai aumentar os músculos. Então, mensagem do primeiro capítulo: preferir proteína de alimentos e não de pós e barras. É isso, vamos desprocessar a nossa alimentação, voltar às origens. Que lindo. Qual é a minha quantidade ideal de proteína? Ok, já vimos que pelos vistos precisamos de menos proteína do que aquela que pensávamos, mas afinal, de quanta proteína é que nós precisamos? Por regra, precisamos de entre 1 grama a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E em que é que isso se traduz, para os nossos ouvintes ficarem assim com uma ideia? Certo, boa ideia. Então vamos pegar num exemplo de uma pessoa de 60 kg, por exemplo. Se considerarmos que ela precisa de 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, num dia vai precisar de cerca de 60 gramas de proteína. Em média, nós no almoço ou no jantar vamos ter 90, mais ou menos, gramas de carne ou de peixe, o que nos dão logo de 40 a 40 e poucos gramas de proteína. Se no lanche juntares, por exemplo, um iogurte sólido, já tens os 45 à vontade gramas de proteína. Se ainda juntares 1 ou 2 fatias de queijo, que é uma coisa que as pessoas consomem muito, já temos mais 10 ou 15, ou seja, já estamos a bater nos 60. E ainda nem pensamos nos vegetais, nos cereais, nas manteigas de frutos gordos, que estão agora muito na moda, no pão, que também nos fornecem proteína. Então calma, vamos repetir esta última parte, porque acho que vai ser novidade para muitas pessoas. Sim, é verdade. Então, vegetais, massa, pão, frutos gordos como amendoim, amêndoa, caju e as respectivas manteigas, tudo isso são também fontes de proteína, apesar das pessoas nem sempre as associarem a estes alimentos. Sim, é verdade. Então, vegetais, massa, pão, frutos gordos como a amêndoa, amendoim, a noz e as respectivas manteigas são também fontes de proteína, apesar de não serem assim as mais óbvias quando pensamos em fontes de proteína. E para além disso, esta conta muito rápida que eu fiz, esta estimativa, estou a considerar que nós no almoço ou no jantar só comemos 90 gramas de carne ou peixe. O que é certo é que a maioria das pessoas ultrapassa esses limites. Certo. E já agora aproveito também para lançar aqui outra ideia, porque hoje em dia fala-se muito das barras e dos batidos proteicos,
que têm muita proteína, que nós precisamos e que são muito saudáveis, mas na verdade a maior parte deles tem uma porcentagem elevada de gorduras saturadas ou mesmo de açúcares adicionados, seja açúcar diretamente ou açúcar mascarado em outro tipo de compostos. Este episódio está a ser uma montanha russa. Para sedentários, aquilo que eu fui lendo foram valores um bocadinho mais baixos, portanto cerca de 0,8 gramas já ser suficiente. Sim, de antes falava-se muito de 0,8 gramas por quilo de peso por dia para pessoas sedentárias. Mas ultimamente, apesar de não haver consenso, tem havido uma tendência para aumentar sempre para um mínimo de 1 grama de proteína por quilo de peso. E também tens que sempre ver quem é o sedentário que tens à frente. Imagina que o sedentário que tens à frente até é um idoso que já tem algumas dificuldades de locomoção e que por isso é que é mais sedentário. Sendo idoso vai precisar de mais proteína, portanto não faz sentido reduzirmos essa quantidade de proteína diária. Muito bem visto. Até porque se fala que atletas e idosos necessitam de mais quantidade de proteína, portanto de 1,6 a 2 gramas por quilo dia. Sim, exato, porque os idosos precisam efetivamente reforçar o aporte de proteína, porque a perda de massa muscular, a chamada sarcopenia, é uma preocupação muito real e que depois tem impacto tanto na qualidade de vida como noutros indicadores de saúde. Isso. E é assim, quando estes idosos têm alguém a cuidar da nutrição deles e aceitam aquilo que lhes é dado, isso até é fazível. Mas enquanto eles estão naquela fase da independência, isso é muito difícil, porque representa uma mudança naquilo que são as rotinas alimentares que eles têm há anos e anos. E nós sabemos que, em geral, aquilo que eles comem há anos e anos tem pouca quantidade de proteína. Mas também porque muitos têm dificuldades em consumir aquelas proteínas que são menos processadas, mais fibrosas, nomeadamente por causa de problemas nos dentes, alterações na salivação, dificuldades mesmo na própria deglutição. Uhum. Tu uma vez partilhaste uma ideia que eu achei engraçada para aumentar a salivação de um idoso. Eu vou partilhar com os nossos ouvintes os repousadinhos de fruta. São muito úteis e fáceis, mesmo quando se está a fazer alguns tratamentos que nos deixam com a boca mais seca, alguns medicamentos que reduzem a salivação, durante algumas doenças, agora nesta fase em que vem o frio, que nos fazem dormir a respirar pela boca porque o nariz está completamente obstruído e acabamos por acordar com a boca muito seca. E então, como é que se faz? Pegam numa fruta ou docinha ou ácida, de acordo com o vosso gosto pessoal, e cortam em cubinhos muito pequeninos. Metem no saquinho, metem no congelador, muito fácil, e quando eles já estão congelados, vamos tirando, vamos metendo na boca e deixamos ir derretendo. Cuidado, obviamente, tem de ser pequeninos, que é para não queimarem a língua com o frio, mas, portanto, vão metendo na boca e isto vai estimular muito a salivação. É engraçado. Neste caso dos idosos ou de pessoas com alguma dificuldade em consumir proteína pelas fontes mais tradicionais, aí os ultraprocessados enriquecidos com proteína até podem ter o seu lugar, como é o caso dos pudins proteicos. Sem nunca esquecer os velhos truques, que é colocar leguminosas na sopa, recorrer ao leite, aos lácteos, aos ovos, que por serem molinhos são naturalmente melhor tolerados. E lembrar sempre que a dieta da tua amiga ou a dieta da influencer não vai necessariamente ser a melhor para ti. Cada corpo é um corpo que tem necessidades muito específicas e, por isso, sempre que existe alguma necessidade de ajustes da dieta, eu encaminho para a nutrição. Parece-me uma ótima abordagem. E o que é certo é que a dose certa para ti depende do teu treino, da tua idade, eventualmente até da tua saúde renal, dos teus objetivos. Portanto, é verdade, nada como marcar uma consulta de nutrição. Da mesma forma que o treino do influencer pode não ser aquele que vai ter melhores resultados para ti. E foi por isso que nos juntámos à Apex Fitness, a quem agradecemos desde já o apoio neste episódio. Eles fazem aqueles treinos intensos e rápidos, não é? 20 minutos. Exatamente. Então, tens um treino de eletroestimulação que é acompanhado com um profissional de desporto, que vai adaptar o treino àquilo que são os teus objetivos e eventuais restrições. Por exemplo, podes contar que se partires um braço, eles ajustam e te fazem treino de perna. O treino com estimulação reduz significativamente o tempo de treino, porque estimula simultaneamente vários grupos musculares. Enquanto está a acontecer a estimulação, estás a fazer um treino com PT, portanto com exercícios ativos, e este treino adaptado a ti, com um profissional de desporto, vai ajudar a aumentar a tua massa muscular e a queimar gordura, se forem esses os teus objetivos. Também é uma técnica muito interessante para quem está a recuperar de lesões e após alguns tratamentos, nomeadamente fisioterapia.
São aqueles treinos com os fatos futuristas e cabos, não é? Sim. É o treino ideal para quem precisa de um café expresso, rápido e eficaz. Se quiserem saber mais, podem ver o site ou as redes sociais. O site é apexfitness.pt. Já falámos de quantidades, já falámos de fontes de proteína que não são as mais interessantes. E então agora, quais são as boas fontes de proteína? Muita gente vai pensar logo no bife, no peito de frango, nos ovos cozidos, que são realmente boas fontes de proteína. A carne vermelha em especial, como um bife de vaca, por exemplo, especialmente se não tiver gordura visível, para além de ser uma boa fonte de proteína, é também uma boa fonte de ferro M, que é aquele que o nosso organismo melhor absorve, que é muito importante, tanto para crianças, adolescentes, grávidas, mulheres, especialmente aquelas com menstruação abundante. Mas para além da carne, que é aquilo em que toda a gente pensa logo quando se fala em proteína, também temos o peixe. E então, se formos para peixes gordos, como o salmão, a cavala, a sardinha, o atum, para além da proteína, temos também boas fontes de ômega 3, também são muito importantes para várias coisas no nosso organismo. Protegem o coração, ajudam a recuperação muscular, ajudam o nosso funcionamento cerebral e a nossa função cognitiva. E emocional. E para quem não come carne ou peixe? Aí temos os ovos, os laticínios e também as leguminosas, como o feijão frado, feijão vermelho, branco, preto, grande bico, as lentilhas, a soja e também alimentos um bocadinho mais processados, de soja, por exemplo, iogurtes vegetais, fortificados. Nesses casos, escolha sempre aqueles que têm listas mais curtas de ingredientes. E dentro destes, que não são nem carne, nem peixe, nem ovos, portanto, aqueles que não são de origem animal, é importante que os saibamos conjugar. Por exemplo, o arroz com feijão fornece uma proteína completa. O que falta no arroz, o feijão fornece e vice-versa. E também há outras combinações campeãs, por exemplo, pão integral com humus, aveia com iogurte vegetal. O truque é pensar sempre numa leguminosa e num cereal, porque se combinarmos os dois vamos ter um perfil de aminoácidos completo. Mas, na dúvida, se não querem pensar neste tipo de coisas, é um prato colorido, variado, cheio de texturas e cheio de sabores. Sabores bons. Eu gosto dessa recomendação. Comer deve ser bom, mais do que uma preocupação constante. Um prato colorido é sempre uma boa ideia. Mas voltando às fontes vegetais. Muitos pais chegam à consulta porque estão preocupados porque, por exemplo, um filho adolescente decidiu que quer ser vegetariano. E os pais acabam por ficar preocupados porque não é aquilo que é tradicional para eles e com que eles se sentem à vontade e ficam preocupados que existe algum risco para a saúde, nomeadamente de déficits. Mas, isto é importante, é possível ter proteína suficiente na alimentação vegetariana, desde que haja um bom planeamento. E, na verdade, até há alguns estudos que eu achei muito interessantes, como um de 2023 que foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que mostra que padrões alimentares baseados em proteína vegetal estão associados a menor risco de doenças cardiovasculares, inflamação e até menor mortalidade global. Sim, e as proteínas vegetais também têm ferro e também têm antioxidantes. E já temos vários estudos, nomeadamente um relativamente recente do ano passado, do Journal of Nutrition, que associa dietas com mais proteína vegetal a menores indicadores inflamatórios e também a uma maior elasticidade e saúde da pele, que também interessa a muita gente. Portanto, sim, a nossa sopa de lentilhas pode passar a ser o novo colagênio. Mas, sabes, relativamente a isto, da alimentação vegetariana, arrisco-me a dizer que, independentemente das nossas crenças de caráter mais ético, se calhar todos nós devíamos fazer uma refeição vegetariana pelo menos uma vez por semana. Era bom para a nossa saúde, é bom para a saúde do planeta. Olha, por mim começamos já a lançar um desafio aos nossos ouvintes. Um dia de refeições vegetarianas lá em casa. O que é que achas? Nós lá em casa já fazemos, é Veggie Thursday. Até os pequeninos gostam muito de participar assim nesses dias diferentes. E é assim, eu acho que é um ótimo desafio. Seja a Veggie Thursday, seja outro dia qualquer, acho que é uma ótima ideia. E qual é o prato que vocês mais gostam nessas Do chili é o nosso muito favorito. bem. Os riscos do excesso de proteína. E agora vamos lá ao outro lado da escala. Doutora, comer demasiada proteína faz mal aos rins? A campeã das perguntas. Doutora, pelo amor de Deus, diga ao meu filho para parar de beber batidos. Clássico. E então, porquê é que esta ideia surgiu? No fundo, o nosso rim é como se fosse um conjunto de muitas mangueirinhas que acabam nuns filtros pequeninos. No fundo, é por isso que ele é considerado um dos sistemas detox do nosso corpo. E então,
Estas canalizações são muito fininhas, têm então um filtro muito pequenino no final. Aquilo que durante muito tempo se pensou foi que o excesso de proteína, por aumentar a tensão de líquidos, iria também aumentar a tensão nestas mangueiras, a um ponto que o filtro, por se estender, ia acabar por deixar de funcionar bem. Mas, entretanto, quando se estudou efetivamente uma população de atletas sob dieta hiperproteica durante um ano, portanto, pessoas saudáveis sob uma supervisão nutricional e médica, não pareceu haver qualquer pioria a nível da saúde renal, portanto, destes atletas. E mesmo em pessoas sem doença renal, se excedermos o valor de proteína pontualmente numa festa, portanto, num contexto de exercício mais vigoroso, dificilmente vai haver algum tipo de lesão renal. Embora, obviamente, não se deva abusar. Aliás, acho que vais gostar disto, a proteína vegetal parece até ser protetora do rim. Sim, também já vi alguns estudos que nos indicam isso. Provavelmente terá a ver com o pH da proteína e dos alimentos, mas acho que ainda precisamos de mais validação científica nesse campo. Isso. E mesmo em casos de pessoas que tenham algum tipo de doença renal, na dieta não se retira completamente a proteína, apenas se reduz. Mas, mesmo assim, esta redução proteica tem de ser vigiada para evitar algum tipo de déficit. Certo. E depois, para além de muitas vezes haver um excesso do consumo de proteína, não há uma hidratação suficiente e nós juntamos cafeína e álcool que nos desidrata. Exatamente. E é por isso que na saúde não dá para avaliar as coisas assim de uma forma muito matemática. Nem dá, neste caso, para avaliar o consumo da proteína sem avaliar todo o contexto e tudo o que está à volta. Mesmo a questão dos macronutrientes. Cada alimento não é só uma proteína, ou só um hidrato de carbono, ou só uma gordura. E ainda existem todos os outros, a fibra, as vitaminas, as propriedades dos próprios alimentos. Portanto, no caso do consumo, por exemplo, proteína em pó, se não houver um reforço na hidratação, o nosso corpo vai utilizar a proteína nos seus processos, utilizando bastante água e produzir, nomeadamente, o ácido úrico. E então, o que é que acontece quando existe aumento do ácido úrico numa pessoa que já tem risco? Podem acontecer principalmente duas coisas. As crises de gota, que é quando o dedo grande do pé, assim, aquela imagem que normalmente associamos à gota, fica inchado, fica muito doloroso, a pessoa vem à urgência e não consegue pôr o pé no chão, ou então as crises da cólica renal, portanto, a urolitíase. Tentar evitar o médicas, as pedras nos rins, exatamente. Além disso, a utilização de água que não é reposta, o que é que vai trazer para o nosso intestino? Obstipação, para a nossa pele, pioria da sua qualidade, da sua hidratação. E até o oposto do que normalmente as pessoas querem numa dieta hiperproteica, que é o ganho de peso, ou seja, o aumento da massa gorda. Porque se nós ingerimos proteína, mas depois não treinamos o suficiente, e em muitos casos é virtualmente impossível treinar o suficiente para transformar toda aquela proteína em nova massa muscular, o nosso corpo vai acumular o que não gasta, o que significa vamos ganhar peso. Isso. E outro detalhe importante para a nossa saúde. As carnes processadas, como o fiambre, o bacon, os enchidos, apesar de também terem proteína, lá está, não são só proteína. Vêm com sal, com gordura saturada e com muitos aditivos, de tal forma que a OMS até já se expressou relativamente a este assunto, porque o consumo regular e excessivo destas carnes se associa a um maior risco de hipertensão, um envelhecimento celular precoce e até a cancro coloretal, que é o cancro do intestino. Sim, é uma das minhas lutas, tentar convencer as pessoas que o fiambre não é saudável e não deve ser consumido diariamente, muito menos por crianças. Mas o que é certo é que muitas pessoas consomem logo 2 fatias de fiambre num pão, que são logo cerca de 30 gramas de uma vez só. Falei tanto de água que fiquei com vontade de beber água antes de terminarmos este capítulo. Agora sou eu que desafio todos aí em casa a beber um copinho de água. Vá, um golinho. Vamos a isso. Então, preparada para uma rapid fire? São basicamente umas perguntinhas para terminar. A ideia é responder apenas sim ou não. Bora lá. Então, precisamos suplementar tudo com proteína? Não. Comer muita proteína faz ganhar muito músculo? Também não, só com o treino adequado. Comer proteína é melhor do que comer hidratos de carbono? É igualmente bom. Acima de tudo, escolham fontes de qualidade. O excesso de proteína faz mal aos rins? Depende de quem pergunta. E agora, conseguimos toda a proteína de que precisamos com uma dieta equilibrada?
Sim, mas aqui não consigo mesmo só responder sim ou não. Temos que ver o contexto. Não é? Se estivermos a falar de atletas, de pessoas a fazer algum tratamento, nomeadamente oncológico, aí podemos precisar de um reforço de proteína pela via de suplemento e não pela via alimentar. Mas no geral, sim. Muito bem. Então, vamos resumir. Na prática é isto. Privilegia fontes de proteína naturais e não processadas nas tuas refeições, portanto, não te atires logo para suplementos, começa com aquilo que é a comida de verdade e começa por te preocupares em ter uma dieta equilibrada, principalmente com frutas e vegetais, leguminosas, cereais e fontes de proteína de qualidade. Comer mais proteína não é necessariamente comer melhor. Mais proteína no pacote não é necessariamente mais saúde no prato. Que grande slogan. E terminamos com uma boa notícia? Sempre. Então, já que falamos de exercício e de quem treina, se bem que esta notícia é mais simpática para aqueles que não gostam tanto de treinar nem de ir ao ginásio. Há um estudo recente que nos diz que 20 minutos de dança por dia pode ser equivalente a um treino estruturado, como a corrida ou como uma ida ao ginásio. E até podem aproveitar para fazer estes 20 minutos de dança enquanto fazem alguma coisa em casa, nomeadamente cozinhar em família. Vantagens. É divertido, é barato, faz-nos bem à saúde, é uma boa oportunidade para ouvir música, portanto, só vantagens. 20 minutos de dança por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Está imparável. E por hoje é tudo. Se gostaste deste episódio, partilha com alguém que ainda acha que quanto mais proteína, melhor. E não te esqueças, dá-nos um gosto, comenta o que achaste e dá-nos quantas estrelinhas achares mais adequado na tua plataforma favorita de podcasts. Voltamos para a semana a conversar sobre saúde à nossa maneira. Até lá! Entre Receitas, o podcast em que falamos sobre saúde à nossa maneira.